Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha falece agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Senhor, a tua palavra fora lida, e a tua palavra é a verdade. Cremos nisso, sabemos que a tua palavra é a revelação de quem tu és e a revelação da tua vontade, para que aprendamos esta verdade maravilhosa, que tu és o Deus socorro bem presente. Tu és o Deus que nos acompanha, tu és o Deus que nos assiste, tu és o Deus que nos visita com graça, com poder, com cura, com milagres, com intervenções, com ajudas, com socorros, com misericórdia. Acabamos de ler relatos tão expressivos, tão dadivosos, tão cheios de graça, de um Deus poderoso, que faz infinitamente mais. E tu és conhecedor das nossas vidas, conhecedor das nossas caminhadas, conhecedor das nossas lutas, conhecedor de tudo aquilo que tem se levantado e que ora se coloca como impossível. Mas tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que faz aquilo que aos nossos olhos é impossível ser feito. E te pedimos nesta hora, que o teu Espírito Santo nos leve a essa fé, nos leve a essa confiança, nos leve a essa esperança, e nos encha dessa expectativa, que assim como Jesus visitou a tantos no passado, Ele está hoje, nesta hora, nesse instante, neste momento, também a nos visitar, também a falar conosco, também a permitir-se ser tocado, e também desejoso de nos tocar, para que através do ser tocado ou do tocar a nós outros, haja virtude, haja poder, haja graça, haja intervenção, haja mudança, haja restauração. Sim, Senhor, hoje é dia de restauração, hoje é dia de encontro, hoje é dia de mudança nas nossas vidas. Que assim o seja,
nos conduza nesse entendimento, em o nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, esse texto nos desafia em algumas questões, mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de dividir uma espécie de um concurso, uma espécie de um desafio que foi feito acerca da definição do que é ter fé. Alguém perguntou: o que é ter fé? E as mais diversas respostas foram dadas. Várias tentativas. E uma delas me chamou muito a atenção. Alguém de uma maneira muito teórica, e talvez aí esteja a nossa grande dificuldade. Nós temos uma grande facilidade com relação a absorvermos as teorias. E elas se tornam tão somente teorias. E tão somente registradas na nossa mente. Como teorias, mas estéreis. Porque não descem ao coração. Porque não produzem vida na nossa vida. Tornando-se tão somente teorias. Então esse teórico da fé, assim disse: ter fé é uma atitude da mente, da vontade, das emoções, em que todo ser humano, conscientemente e inconscientemente, resolve comportar-se de acordo com certas verdades, percebidas primeiramente pela mente, depois sentidas. E as tentativas foram passando. Até que um certo senhor, com uma certa idade, com um certo traquejo, com experiências de vida, não com teoria, mas com experiência de vida, com experiências de vida com o autor da vida, com o sustentador da vida, com o interventor da vida, com aquele que se faz presente na própria história da vida, não como uma teoria, mas como uma verdade prática. Esse senhor tão somente disse o seguinte: um homem está se afogando. Ele grita desesperadamente e de repente vê a boia que alguém lhe joga. Com toda a força, agarra-se, imediatamente se apoia e está salvo. Isso é ter fé. Irmãs e irmãos, esse texto lido nos coloca diante de algumas experiências práticas da fé, experiências práticas com Jesus. O final do capítulo 9 nos informa de um Jesus que andava de um lado para o outro, de um Jesus que percorria cidades, povoados, vilarejos, de um Jesus que caminhava, mas um Jesus que não perdeu a visão, um Jesus que não perdera a capacidade de ir para dentro da alma do ser humano, não enxergando apenas o exterior, mas entendendo e compreendendo e enxergando a alma daqueles que estavam agonizando. E daí é registrado pelo evangelista Mateus. Ele via as multidões, não como aquelas autoridades da época, ele as via como ovelhas, sem cuidado, sem pastor, sem acompanhamento, sem tratamento, sem intervenção, sem ajuda, sem o mover. E o texto diz que ele se compadeceu. O primeiro texto nos fala de uma mulher sofrendo há 12 anos, uma enfermidade terrível, um sangrar constante, uma anemia profunda, um esvair-se das forças. Mas de repente ela sabe, de alguma forma, que Jesus passava. E ela diz: hoje eu vou dar um basta. Hoje eu darei um basta nessa situação. Eu vou apenas tocar na orla, num pedacinho do manto. Eu vou fazer isso.
e vencendo o caudal da multidão, esforçando-se ao último limite, toca-lhe o manto. Jesus para na caminhada da vida e simplesmente diz: alguém me tocou. E Pedro diz: mestre, todos te tocam. E ele então diz: não, Pedro, muitos me empurram. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela outrora enferma coloca-se trêmula, ajoelha-se e o adora, conta tudo o que havia acontecido. E Jesus volta-se para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Na continuação do texto, temos um pai aflito, temos um pai dolorido, temos um pai machucado, temos um pai que sangra porque a sua filha falece. E esse pai procura Jesus. E esse pai vai à procura de Jesus. E esse pai convida Jesus. Jesus, vem à minha casa. Jesus, socorre-me. Jesus, vem ter comigo, porque a minha filha, a minha filhinha, a minha querida filha, passa por uma situação muito difícil. E o texto diz que Jesus o segue. O texto diz que Jesus caminha com ele. E chegando à casa de Jairo, houve o que o evangelista Mateus registra de uma maneira tão interessante. O texto diz que Jesus vê o alvoroço. Jesus não está preocupado com o alvoroço. Alvoroço nem incomoda o coração de Jesus. Alvoroço nem atrai o coração de Jesus. E ele manda parar aquele alvoroço. Ele manda aquela turba toda ir embora. Ele entra na casa. E simplesmente ele diz: menina, levante-se. E a menina é restaurada à vida. Na continuação do texto, a caminhada da vida continua. E de repente 2 cegos correm, gritam, bravejam, suplicam, clamam: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Ele entra numa casa. Os cegos entram também. Não sei se levados, conduzidos, mas estão ali naquela casa. E naquele momento então é feita uma pergunta: vocês creem? Vocês creem? E eles respondem: sim, cremos. Faça-se conforme a fé. E a visão é restaurada. E os 2 saem. E é trazido agora um homem perturbado por espíritos, mudo, não fala, não sei há quanto tempo. Jesus o toca. E esse homem passa a falar. Irmãs e irmãos, eu gostaria nessa manhã de te colocar diante de uma frase curta, mas que retrata e simboliza todas essas histórias. E que talvez retrate também a sua história, que talvez retrate a nossa história, que talvez retrate alguma situação, algum momento que talvez alguém aqui esteja vivendo. E eu gostaria que você afirmasse, não para mim, mas para o Jesus que está aqui agora, como estava com Jairo, como estava com a mulher, como estava com os cegos, como estava com o mudo. Sim, hoje é dia de restauração. Sim, hoje é dia de restauração. Esta manhã, este dia, é dia da sua restauração. É dia da restauração.
É dia da intervenção, é dia do socorro, é dia do agir de Deus, é dia do manifestar da graça de Deus sobre esta situação, que ora se levantou, que ora está dizendo que veio para ficar, que ora está dizendo que eu não vou sair, eu vou te destruir, eu vou te arrasar, você não vai vencer. Diga para essa situação, olhando pela fé para Jesus: Jesus, hoje é o dia da restauração. Irmãs e irmãos, ao olhar essa mulher, e sabemos a história, o drama que essa mulher vive, sangrando, 12 anos, uma questão física, um incômodo, um desconforto, como disse outrora, um esvair-se das forças. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus é poderoso para restaurar as forças que foram drenadas ou que estão drenadas por causa dessa situação que te aperta. Esse sangrar, esse esvair-se que você sente e você percebe e você não consegue retê-lo. Não falo agora de uma questão física, mas eu falo também que para além da questão física, existem outros sangramentos. Existem pessoas que sangram, não apenas fisicamente, mas sangram com outros sangramentos. Há sangramentos do coração, há sangramentos da alma, há drenagens da vida que se esvai. Há famílias que estão sendo drenadas, esposas que estão sendo drenadas, maridos que estão sendo drenados, filhos que estão sendo drenados. Há um sangramento na nossa sociedade, há um sangramento nas famílias. Há pessoas sangrando, casamentos estão sangrando, feridas estão abertas, feridas estão vertendo dor, agonia. Mulheres que estão sangrando por causa dos seus maridos. Mulheres que estão sangrando por causa de tratamentos perversos, tiranos, déspotas. Mulheres que estão sangrando pela decepção de uma traição, pela decepção de um adultério. Mulheres que estão tratando com feridas por mais de 12 anos talvez, de uma semana talvez, de um mês talvez. Mulheres que estão sangrando em busca de uma solução, em busca de um tratamento. Mas eu quero te dizer nessa manhã que esse sangramento, esse esvair-se da alma pode ser estancado, porque hoje é dia de restauração. Maridos estão sangrando. Maridos estão sangrando porque não são respeitados no seu princípio de autoridade, que não são tratados como deveriam ser tratados. Mas há maridos que sangram também, porque há uma dor de consciência, uma lembrança que faz esvair a força da vida, em virtude de uma culpa que o massacra, que o estrangula. De situações que foram jogadas para debaixo do tapete. Situações que ninguém sabe nem conhece, mas Deus as conhece. E eu quero te dizer nessa manhã, sim, hoje é dia de restauração. Essa dor pode ser estancada, essa culpa pode ser tratada, essa situação pode ser revertida, independentemente do tempo que se passou, seja 12 anos ou 12 dias. Sim, hoje é dia de restauração. Há filhos que estão sangrando dentro dos seus lares, no convívio das suas famílias. Há filhos que estão sangrando por dias, meses e anos, por causa do lar que se tornou uma pedra de gelo, um relacionamento frio. Falta de carinho, falta de afeto, falta de amor, falta de virtude.
filhos que são abusados, maltratados, filhos que estão sangrando. Eu quero te dizer nessa manhã, filha e filho, que esse teu sangramento, Jesus conhece. Essa dor que aperta a sua alma e o seu coração, Jesus conhece. E Ele está aqui, nessa manhã, agora, te dizendo: basta me tocar. Você será curada. Você será curado. Essas feridas da alma, essas dores da mente, essas angústias do coração, esse sangrar que é presente na história da humanidade, tem solução, tem conserto, tem tratamento. Não apenas para o corpo físico, mas para a alma, para a questão espiritual também. Eu quero te dizer nessa manhã, não há sangramento que Jesus não possa estancar, que Ele não possa curar, que Ele não possa restaurar, que Ele não possa reverter, que Ele não possa intervir, que Ele não possa manifestar o seu poder de cura, em nome de Jesus. Irmãs e irmãos, a história continua. E nessa continuação da história, o texto agora nos fala de uma segunda restauração. E essa restauração tem a ver com a relação pais e filhos. Principalmente na relação filhos e pais. Jairo chega agoniado, perturbado, aflito. A sua filha está morta. Eu quero dizer nessa manhã que Jesus também, Ele é poderoso para restaurar a vida. Você pai, você mãe que está aqui nessa manhã, eu quero te dizer que Deus, na pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, Ele é poderoso para restaurar o seu filho, a sua filha, do sono da morte que ele enfrenta e vive hoje. A menina está morta. Jesus chega e diz: ela dorme. E existem muitos filhos e muitas filhas hoje, vivendo, experimentando o sono da morte. Filhas e filhos que perderam a capacidade de amar, de se dar, de responder, de dialogar. Almas que se tornaram geladas, corações ausentes e distantes. Quebrou-se o vínculo do relacionamento. Pais que não mais reconhecem os seus filhos, em virtude da vida que é praticada, que é levada, que é vivida, mas essa vida que não é vida porque é morte. Quantos filhos da nossa geração, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro, estão vivendo o sono da morte, bebendo, se drogando, se prostituindo, andando em más companhias, vivendo o sono da morte. Pais aflitos como Jairo, porque percebem, já tentaram de tudo, não tem mais o que fazer nem a quem recorrer. Eu quero te dizer nessa manhã, que assim como Jesus olhou para Jairo e disse: creia somente e verás a glória de Deus. Tem jeito, tem solução. O sono da morte é vencido, porque a própria morte foi vencida pela pessoa maravilhosa de Jesus através da ressurreição. A sua filha e o seu filho não está perdido, não está perdida. Jesus é poderoso para ressuscitá-lo do sono da morte. Irmãs e irmãos, quantos filhos distantes, ausentes, filhos que não são mais reconhecidos. E talvez naquele dia, Jairo tenha chegado para Jesus e tenha falado: Jesus, por favor, Jesus, me socorre. A minha filha está paralisada.
A minha filha está imóvel. A minha filha está gélida. A minha filha não tem movimento. A minha filha está cataléptica, ela não consegue se mover, ela está presa, acorrentada. Há uma situação que se arrasta por dias, meses e anos. Estou atualizando o texto para agora. E talvez a tua oração da madrugada, e talvez a oração da madrugada de alguns pais, tenha sido como a de Jairo. Jesus, aonde estão os meus filhos? Bebendo, se drogando, se prostituindo, andando em más companhias. Talvez a tua oração última da madrugada tenha sido: Senhor, salva minha filha, salva meu filho, liberta-o do sono da morte, traga-o à vida, restaura essa criança que ora, me conhecia e eu o conhecia, mas hoje eu não o reconheço em virtude daquilo que ele faz. E aí Jesus é levado pela mão, talvez, chega à casa de Jairo e simplesmente diz: Talita cumbi, filha, levante-se. E o texto diz que a menina se levantou. E o sono da morte foi vencido. Todo o torpor, todo o desânimo, toda a indolência, toda a prostração foi expulsa. Porque sim, hoje é dia de restauração. Jesus é a razão, Jesus é o motivo, Jesus é poderoso para restaurar filhas e filhos do sono da morte. Pai, mãe que me ouve nesta hora, quer seja aqui pela internet, entenda, como Jairo, creia e convide Jesus para ir à sua casa, para que essa visita se torne a visita da restauração. Talvez já tentou de tudo. Chame Jesus, procure Jesus, Ele irá com você. Sua filha, seu filho tem jeito. Sua filha, seu filho tem solução. Porque Jesus é poderoso para vencer o sono da morte que oprime, que escraviza, que domina os nossos jovens, as nossas crianças. E o texto continua. E aí 2 cegos começam a gritar, começam a esbravejar, começam a dizer tantas coisas. Entre elas: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em terceiro lugar, Jesus não restaura apenas a força para viver. Ele não restaura apenas a vida, mas Ele também restaura a visão. Ele também restaura a visão. É interessante, irmãs e irmãos, esse texto, porque eu sei que as irmãs e irmãos aqui que estão também creem que Jesus é poderoso para restaurar a vista aos cegos. Eu creio. Eu sei que os irmãos aqui e irmãs também creem. Mas esse texto está falando muito mais do que uma visão física. Esse texto está falando de uma visão que se estabelece na mente e no coração. E é interessante porque essa palavra se estende para mim, para você, para nós, para o nosso momento, para o nosso contexto. Naquelas áreas das circunvizinhanças da mente, naquelas vielas do coração, onde coisas estão enegrecidas, obtusas, fechadas, onde não há mais visão, onde não há mais clareza, onde não há mais o enxergar e o compreender as coisas que estão ao nosso redor. Irmãs e irmãos, isso é muito sério. Muitas vezes nos tornamos pessoas bestializadas, mórbidas, e achamos que estamos vivendo e enxergando. Não estamos. Estamos realmente caminhando como esses 2 cegos, sem saber aonde ir, porque achamos que estamos vendo, na verdade não estamos. E esses 2 cegos não viam, mas sabiam quem poderia restaurar a visão. E tem tantos que enxergam e não sabem que não estão enxergando. Irmãs e irmãos,
Quantas pessoas que convivem conosco perderam a visão? Como assim, pastor? Esposos que perderam a visão da esposa como sua melhor amiga, como a sua melhor companheira, como aquela companheira e amada que o Senhor escolheu para se tornar objetos de pancada, de açoites, mulheres maltratadas, judiadas, porque maridos perderam todo o trato, todo o cuidado, toda a atenção com as boas atitudes, com a cortesia, com o cuidado e o zelo. E aí às vezes não percebem por que as orações não são respondidas. Porque a palavra diz que quando nós deixamos de tratar as nossas esposas como verdadeiramente elas deveriam ser tratadas e enxergadas, as nossas orações não passam nem do teto sequer. Quantos filhos, por mais absurdo que pareça, por mais que nos choque, mas é verdade. Quantas mães perderam a visão dos seus próprios filhos e de uma maneira animalesca, após o parto, abandonam aquelas crianças em latas de lixo, em caixas, em qualquer lugar. Porque a vida vai se tornando descartável. E tudo que me atrapalha, eu excluo, eu corto e eu abandono. Filhos apenas sendo vistos e enxergados como alguma coisa que foi gerada, mas que não me pertence e eu quero excluí-la da minha vida. Filhos que perderam a visão dos seus pais e apenas enxergam seus pais como seus progenitores, como seus mantenedores, como seus escravos, que eu bato o pé e ele tem que me obedecer e fazer o que eu quero. Escravos das minhas vontades. Quantas pessoas, irmãs e irmãos, trafegam pela vida e trafegam em Cascavel, encontram-se umas com as outras, mas tão somente são desconhecidos e anônimos. Porque passamos muitas vezes uns pelos outros e não mais nos enxergamos como o próximo a quem tenho que amar, a quem tenho que respeitar, a quem tenho que falar, a quem tenho que salvar, a quem tenho que anunciar as boas novas do Evangelho. Esse texto nos coloca diante de um Jesus que caminhava vendo as pessoas, enxergando as pessoas e levando o Evangelho da salvação. Quantos de nós perdemos a visão da paixão pelas almas? Quantos homens perderam a visão das suas esposas e as veem tão somente como objeto sexual, por um prazer fugaz. Não há carinho, não há atenção, há apenas um prazer como um objeto da minha sexualidade, do meu domínio, do meu prazer, da minha satisfação. Tem uma canção do João Alexandre muito interessante, que fala de uma mulher que se enxerga, que se percebe como um objeto sexual na mão do seu marido, que através e após uma ejaculação precoce, deita, ronca e dorme, e ela chora durante toda a madrugada. Quantos filhos que não mais são vistos como filhos, são tratados como qualquer outra coisa, menos como filhos. Como é fácil perder a visão dessas coisas.
Como é fácil perder a visão da criação. E a criação não mais é vista como a maravilha que Deus criou. Ao levantar de manhã, perdemos a visão do Salmo 19. Ao deitar à noite, perdemos a visão do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. E sequer muitos de nós nos lembramos de agradecer que o sol brilha porque Deus assim o permitiu. Que a lua resplandece porque Deus assim o permitiu. Que estamos vivos porque Deus assim permitiu. Se temos um corpo perfeito e sadio porque Deus assim o permitiu. Perca uma falange e você vai sentir, porque muitas vezes nós só valorizamos aquilo que perdemos. Uma juventude que tem perdido o referencial de santidade, de pureza. E a namorada se torna um troféu da estante de uma noite de prazer para ser celebrado com os amigos. E parece que a nossa geração tem se tornado uma geração estúpida e animalesca. Talvez tenha sido até perverso de comparar-nos aos animais. Mas de uma certa forma, no sentido mais grosseiro da palavra. Não que esses dois cegos tenham se tornado isso. Eu estou apenas aplicando a cegueira deles a uma realidade que às vezes é presente na nossa vida também. Mas eu quero te dizer nessa manhã. Sim, hoje é dia de restauração. Jesus pode restaurar a sua visão. E te fazer enxergar como você verdadeiramente precisa enxergar. E viver como você verdadeiramente tem que viver. E por fim, o texto termina dizendo que quando os dois saem felizes da vida, com a visão restaurada, o texto nos diz que é trazido, não sei quem o trouxe, mas é trazido um homem. Tomado de demônios. Escravizado pelo demônio. Oprimido pelo demônio, que não fala, mudo. Louvado seja Deus, porque ele entrou mudo, mas não saiu calado. Porque não há mordidão que seja suficiente para calar e silenciar a voz que é poderosa para fazer infinitamente mais. Quantos de nós muitas vezes estão vivendo debaixo da opressão? Quantos de nós estão vivendo debaixo desse aperto que te fez silenciar, que te fez calar? Não há mais som, não há mais diálogo, não há mais conversa. E eu quero aplicar dizendo que não há mais alegria. Quantos de nós perderam a alegria da vida? Perderam a esperança da vida? E se entregaram a uma nostalgia de um lembrar-se de alguma experiência do passado que foi significativa, mas que hoje não tem mais eficácia alguma, e o silêncio tomou conta. Quantos lares tomados simplesmente pelo ajuntamento de pessoas e não mais como uma família que dialoga, que conversa, que verbaliza. Interessante que quando nós voltamos à história da humanidade, antes da escrita, tudo se dava através da oralidade.
através da fala, através da conversa, através do diálogo. Quantos lares, quantas situações, quanta bipolaridade, principalmente no quesito trancafiar-se dentro de si mesmo, isolando-se de tudo e de todos, prejudicando-se a si e àqueles que estão ao seu redor. Cuidado com esse silêncio que te oprime. Cuidado com esse silêncio que te cala. Cuidado com esse silêncio que te leva para o isolamento e te coloca longe e excluído daqueles que querem te ajudar. Alguém levou esse mudo. Alguém levou esse mudo. E ele passou a falar. Eu quero terminar dizendo para você nessa manhã, sim, hoje é dia de restauração. Jesus pode restaurar a tua força. Jesus pode restaurar a sua vida. Jesus pode restaurar a sua alegria. Jesus pode restaurar a sua visão. Alguns malfeitores estavam perseguindo um determinado indivíduo. E ele corria desesperadamente. Não sabia mais o que fazer, para onde ir e como salvar-se. Entra numa certa floresta, num bosque. Segue uma trilha. A trilha levava a uma bifurcação. De um lado havia uma caverna. Do outro o caminho seguia. Na sua agonia, no seu desespero, ele opta por entrar na caverna. Ao entrar na caverna, ele ajoelha-se e faz o que talvez muito de nós fizéssemos. Ele se ajoelha e diz: Senhor, me salva. Senhor, socorro. Senhor, misericórdia. Os homens estão à espreita. Os homens estão ao meu alcance. Senhor, manda os teus anjos. Fecha a porta dessa caverna. Não permita que eles me toquem. Quando ele abre os olhos, havia uma aranha. E ele então começa a olhar para aquela aranha e diz: Senhor, eu pedi anjos. Senhor, eu pedi que a porta fosse fechada, o Senhor me manda uma aranha. E a aranha trabalhava. E ele agonizava. Quando os malfeitores chegaram, que olharam para aquela caverna, um conversou para o outro e falou assim: aqui tem teia de aranha. Se alguém tivesse passado, elas estariam rompidas. Ele não está aqui. Sim, hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de restauração das suas forças. Hoje é dia de restauração da sua vida. Hoje é dia de restauração da sua alegria. Hoje é dia de restauração da sua visão. Vamos colocar em pé, irmãs e irmãos. Eu gostaria de orar com você e por você. Você que tem sangrado diante das realidades da vida, da forma como você tem sido tratado e tratado. Eu quero orar por você, filha e filho, que vive essa dor, vive esse sangramento. Por não ser amado, por não ser abençoado, por não ser compreendido. Eu quero orar por você, pai, que sofre a dor de ver os seus filhos no pecado, na morte do pecado. Eu quero orar por você que perdeu a visão das pessoas, que perdeu a visão da família, que perdeu a visão acerca de si mesmo, que perdeu a visão acerca da criação, que perdeu a visão acerca de Deus, que perdeu a visão acerca da salvação, que perdeu a visão acerca da transformação, que perdeu a visão acerca da restauração. Eu quero orar por você que perdeu a alegria da vida, que resolutamente tomou a decisão pelo silêncio,
por achar que não tem mais jeito nem solução. O Filho de Deus está aqui nessa manhã. Jesus está aqui nesta hora. Toque-o. Exercite a sua fé. Diga como aquela mulher enferma: hoje eu vou tocar, nem que seja na orla da veste de Jesus. Hoje eu vou tocar e o meu milagre eu vou alcançar. Diga como Jairo: Senhor, vem para minha casa. O Senhor é a solução para minha filha. Diga para Jesus: vem comigo, Jesus, hoje. Eu preciso do Senhor para a salvação da minha casa. Eu preciso do Senhor para a salvação dos meus filhos. Faça como aqueles cegos. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Grite. Se necessário for, grite. Chame Jesus. Porque Ele vai parar. Ele vai te olhar. Ele vai te abençoar. E a sua visão será aberta em nome de Jesus. Faça como aqueles que fizeram com o mudo. Leve a você ou leve aqueles outros que perderam a fala, que perderam a esperança, que perderam a alegria. Mas hoje, sim, hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restauração, Senhor. Hoje é dia de mudança, Senhor. Hoje é dia de parar de sangrar a dor da falta do amor, da falta do carinho, da falta do afeto. Hoje é dia, Senhor, de estancar a hemorragia da alma, da mente, do coração. Sim, Jesus, hoje é dia. Hoje é dia do meu milagre. Hoje é dia da minha cura. Hoje é dia da tua intervenção na minha vida. Hoje é dia do teu socorro. Porque eu vou te tocar pela fé. E pela fé eu serei curada, eu serei curado. A minha família será curada. O meu casamento será curado. Os meus filhos serão curados. Oh Jesus, sim, hoje é dia de restauração. Sim, Senhor, restauração dos filhos que se perderam, dos filhos que se extraviaram, dos filhos pródigos, aqueles que foram para distante, foram para longe. Sim, Jesus, hoje é dia do Senhor tocar os nossos filhos, do Senhor alcançar os nossos filhos, do Senhor tirá-los do sono da morte e de trazê-los para a experiência da vida abundante, cheia da graça, cheia da salvação em Cristo Jesus. Sim, Jesus, hoje é dia de restauração da nossa visão, que muitas vezes se perde, que muitas vezes se ofusca, que muitas vezes se torna negra. Hoje é dia, Jesus, sim, hoje é dia do Senhor restaurar a nossa visão, de amarmos o nosso próximo, de enxergarmos aqueles que estão ao nosso redor e de vivermos um relacionamento abençoado por Ti mesmo. Sim, Jesus, hoje é dia de restauração da nossa fala, de profetizarmos palavras de bênção, de profetizarmos esperança, de profetizarmos que o Senhor é poderoso para fazer, de falarmos que o Senhor é a nossa esperança, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio, e em Ti não seremos confundidos ou abalados. Tu és aquele que vai extirpar, expulsar toda e qualquer opressão que esteja apertando a nossa vida. Hoje é dia do Senhor fazer assim. Abençoa a Tua igreja aqui nesta manhã, Pai. Abençoa filhas e filhos. Abençoa pais. Abençoa esposos e esposas. Abençoa todos nós. E nos ajude. E nos restaure. E nos encontre. E nos dê a restauração que necessitamos. Em o nome de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, corpo vivo de Cristo,
e família de Deus hoje e para todo sempre. Amém.